Bom dia. Como prometido, uma vez na semana, estou eu aqui. Hoje a gente vai falar de um tema, que vira e mexe, o pessoal me pede, que é a parte de energia, parte espiritual. Parte de energia a gente fala mais dentro da minha área, mais de forma técnica. Espiritual é tudo aquilo que vem, do coração, que vem de Deus. Estou aqui pelo Facebook, tô aqui pelo Instagram, tá, gente? Por isso que às vezes eu olho dos dois lados, porque eu tô nos dois lugares, tá? O público é diferente, então por isso que a gente deixa nos dois lugares. Pelo Instagram hoje eu não vou deixar gravado, tá? Para vocês terem mais hábitos de estar acompanhando a gente. Acho que vai ficar, vou ver se eu vou deixar gravado lá no Facebook, tá? Vamos falar hoje um pouquinho do que são os canais de energia. Vou falar como que a gente consegue estimular isso dentro do nosso trabalho. Deixa eu baixar um pouquinho a música da clínica, senão eu não me concentro. É um assunto que eu preciso me concentrar bastante, que é a parte de energia, é bem técnica. Vou explicar também quais são as modificações que a gente nota no nosso corpo, na aparência física, na parte interna, que dá sinais de que nossa energia está um tanto quanto desequilibrada. E o que a gente pode fazer para melhorar isso, tá? E aí a gente entra também na parte espiritual, que tá tudo junto, É a mesma coisa, gente, só que explicada também de outra forma, O corpo, espírito, energia e fé tem praticamente o mesmo significado. Quando a gente tem energia boa, uma energia vibrante, isso quer dizer que a nossa fé também tá em dia, tá? Dentro das terapias que a gente trabalha aqui na clínica, o que a gente ajuda bastante a estar trabalhando canais de energia, tem a acupuntura auricular, tem a acupuntura sistêmica, que é com agulha mesmo, a corporal, reflexologia podal. Bom dia! Nem sei pronunciar o nome dela. Halima. E eu particularmente, eu amo a reflexologia podal. Quando eu tô com muito compromisso, quando eu tô precisando muito de foco para aquele dia, para aquela semana, às vezes quando acontece algo e eu preciso voltar pro foco e eu tô totalmente para lá e para cá, eu sempre peço pra Sandra ou pra Bruna tá aplicando uma sessão de reflexologia nos meus pés. Me ajuda muito, vocês não têm ideia de como funciona. Temos a cromoterapia, aromaterapia, moxa, temos as ventosas que também trabalham canais de energia, shiatsu trabalha canais de energia, e o mais fortão de todos, assim, que está acima de todas essas técnicas, que é a técnica chinesa, que é uma técnica de massagem que eu aprendi lá. Bom, eu recebi lá no Japão e fui aprender a técnica lá na Tailândia. Aqui no Brasil, eu não conheço, até onde eu sei, acho que são 2 lugares que oferecem essa técnica. Eu e uma pessoa no Rio Grande do Sul. Agora, eu não sei se recentemente alguém foi buscar a técnica fora. Essa massagem que a gente trabalha a parte abdominal, a gente já é assertivo que o umbigo, nosso umbigo, ele é o centro de canalização de energia do nosso organismo, é o nosso cérebro emocional. Por conta disso, a gente acumula várias coisas, e já desde o ventre materno, a gente é ligado, conectado, conectado pela nossa mãe através do cordão umbilical.
E ali, através do cordão umbilical, a gente recebe nutrientes e elimina toxinas através já do cordão umbilical. Então, é o canal de energia já de conexão de vida, onde é gerada a vida e onde a gente também elimina toxinas. Então, tem uma importância gigante na nossa vida a questão do umbigo. Vocês sabiam que o formato do umbigo, ele já mostra, a gente consegue fazer leitura de como que tá a energia de um ou outro órgão ali, o que está em disfunção ali dentro daquele abdômen. E tem a posição certa de se avaliar, tá? A gente estuda para isso, então não adianta nem explicar para vocês, né? A questão de formatos de umbigo, pintas, inflamações de espinhas, essas coisas em volta do umbigo também tem significado, tá? Não é para ninguém se desesperar, começar a olhar o umbigo aí, porque isso é feito com uma avaliação, né, de quem estudou. E também não é para se desesperar, porque a gente que trabalha com terapias complementares, a gente não faz avaliação de patologia, de doenças. A gente identifica supostos problemas e a gente ajuda na prevenção ou na diminuição dos sintomas, tá? A gente não tem essa questão de apontar doenças, tá, gente? Todo mundo lhe foi dado para todo mundo o poder de cura pelas mãos, né? Às vezes através do pensamento você transmite energia, o que a gente chama às vezes de reiki. O que é reiki, Ju? Eu, Juliana, quando eu aplico um reiki dentro de sala, às vezes eu tô aplicando um reiki fazendo uma sobrancelha e a cliente não sabe. Eu senti a necessidade daquela cliente no momento e eu aplico. O reiki é uma doação voluntária. É toda a transferência de sentimento bom, de energia boa para aquela pessoa que está precisando daquela doação no momento. Por isso que aqui a gente não vende procedimento de reiki, né? O que eu passo para as meninas é o seguinte, é uma doação voluntária. Tá fazendo uma massagem, tá achando que tem necessidade de transferir algo para aquela pessoa, transfira, não precisa comunicar, porque quando a gente transfere coisa boa, isso se chama caridade, e caridade a gente não precisa comunicar a pessoa que a gente está fazendo, né? Isso é voluntário. Então essa massagem, um dia eu quero fazer ao vivo para explicar para vocês, mostrar mesmo assim, como que funciona, porque falando da impressão assim de ser... Quando me falaram, eu pensei muito em modeladora, nessas massagens bem doidas, mas na verdade não tem nada a ver. É feito pressão com a ponta dos dedos em determinados pontos do abdômen. É como se tivesse um mapa, a gente estuda para isso, não é fácil. É como se tivesse um mapa no abdômen e a gente tem um ponto certo para pegar cada canal de energia, cada ponto determinado de cada órgão. E cada órgão tem a dizer a cada emoção. Por exemplo, gente, o maior índice de câncer de estômago no mundo é no Japão. Por quê? Na genética japonesa, já se avaliou que o japonês, ele canaliza muita preocupação em questão de trabalho, ele é muito focado no trabalho. Então, ponto de preocupação direcionada a financeiro, a trabalho, a responsabilidade de trabalho, né, profissional, é canalizado pelo estômago, né? Aí cada ponto, esses dias avaliei uma cliente semana passada, ela tem endometriose. O formato do umbigo dela estava direcionado à parte dos órgãos ginecológicos. Tem um formato que já indica isso. E justamente no ponto ele podia estar tanto para um lado quanto para o outro. Ele estava exatamente para onde ela tem esse probleminha no endométrio, estava curvado o formato sem ela me falar. Eu falei, aqui está um pouquinho mais curvado. Eu estimulei alguns pontos só, gente, nessa região para apresentar a técnica. No dia seguinte ela menstruou e me relatou,
né? Que foi muito bom. E foi só assim uma pequena amostra para a gente identificar e apresentar a técnica, no caso para essa cliente. Teve cliente na maca, de eu conseguir descobrir gravidez. A cliente jurava, porque a gente tem que acreditar na pessoa. Como que a gente vai fazer uma coisa se a gente não acredita na pessoa? E por várias sessões eu falava, mas tá muito inchada essa região de bexiga, útero. Tem certeza que tá tudo bem? Você não, né? Você não tá grávida? Não posso ter filho, tive mioma, o médico já disse que eu não posso ter filho. Moral da história, ela encanou, né? De tanto que, acho que foram umas 3 sessões de massagem consecutivas, e eu trabalhava alguns pontos nessa cliente por questões também de desbloqueios emocionais, e realmente ela já estava com 2 meses de gestação. Hoje o filho dela já deve ter uns 5, 6 anos de idade. Depressão a gente identifica logo de cara, por conta da rigidez da pele, até a textura da pele. A pele é um órgão, gente, é o maior órgão do nosso corpo, então pela pele mesmo a gente já identifica, pela rigidez da pele, às vezes por alguma... tem gente que tem vários problemas de dermatites, isso também indica questões emocionais. Tudo começa com o emocional e depois torna problema, né, em algum determinado ponto do corpo. Eu, Juliana, sou muito vulnerável na parte digestiva, estômago, né? Que já é bem claro da minha descendência oriental. Eu sou muito, muito, muito bitolada com o trabalho. Quando eu me proponho uma coisa, o pessoal que me acompanha no Instagram sabe que ontem eu estava estudando até tarde. E quando eu me proponho a desenvolver uma coisa, eu vou até o final. Para mim não existe o impossível. E eu também tenho muita questão de bexiga, que significa muitas vezes insegurança. Por que insegurança? A Juliana é insegura? Não é porque a Juliana é insegura. Às vezes a Juliana tá com tanta responsabilidade sobre outras vidas, sobre a sua própria vida, sobre tantos assuntos, que realmente, gente, às vezes dá uma certa insegurança. E às vezes a gente nem tá percebendo, a gente nem assume que a gente é inseguro, indeciso. E o corpo que dá sinal e te revela isso. Então, muitas vezes, a minha parte do sistema urinário é onde me dá sinais. Eu nunca tive problema. Acho que eu tive uma infecção urinária alguns anos atrás, que foi realmente por questão emocional aqui do trabalho. E tudo que desencadeia do meu corpo nunca é por relacionamento afetivo, nunca é por nenhuma outra coisa que não seja do meu trabalho, porque realmente a minha energia é muito canalizada para trabalho. Tem gente que muita gente, né, que é para questão emocional de cunho casal, né, relacionamento. Tem muita gente que não sabe lidar com relacionamento com pessoas, né? Entra um relacionamento, aí o relacionamento começa a ficar morno, chato, ela já acha que tem que trocar. Aí vai lá e arruma outra pessoa. E assim vai se enrolando em problemas emocionais relacionados a relacionamentos afetivos. Esse não é o meu problema. O meu, não digo nem problema. A minha fragilidade maior, o meu ponto principal é a minha parte profissional. Você consegue identificar, você que está me assistindo aí, você consegue identificar qual que é a sua fragilidade, qual que é o seu ponto fraco? Seu ponto fraco é na questão de ser mãe, é nas suas amizades, é no seu trabalho, é nos seus relacionamentos afetivos. O que te abala? Qual que é, o que faz com que às vezes você mostre fragilidades? Tem muita gente que mostra claramente no corpo já, que isso já foi para a saúde. Queda de cabelo, dermatites, tem gente que tem coceira no corpo inteiro e tem inúmeras dermatites que não tem cura. O médico mesmo fala, é uma dermatite, toma um antialérgico.
Porque, na verdade, a cura é da sua cabeça, né? É uma coisa enraizada do seu corpo. Não tem uma coisa que desencadeou. Às vezes não foi por uma alergia, um alimento, nada. Às vezes é uma intolerância a você mesmo, aos seus pensamentos. E isso tem que ser cuidado. Quando eu me preocupo excessivamente, começa a ter cabelo pela clínica inteira. A Bruna já até sabe, lá em casa também. E às vezes tá tudo bem, aparentemente, comigo, né? Na maioria das vezes eu não exponho, às vezes eu tô passando por alguma batalha, né? Que são diárias, eu não exponho, mas o meu corpo diz. A minha rosácea tem dias que ela tá forte, ela tá vermelha. Por que, gente, que a minha rosácea às vezes tá vermelha? E quando eu fico nervosa também, ela fica muito vermelha. Porque o corpo, ele faz uma mudança de temperatura de acordo com o seu estado emocional. Tem vezes que tá calor, você tá toda fria. Ou tem vezes que você começa a sentir um puta de um calor que você não sabe de onde veio. Então você tá totalmente desequilibrada em questão energética. A temperatura do corpo é um termostato de equilíbrio pra gente. Outra coisa também, quando você começa a suspirar muito, sabe? Quando você ou alguém que você conhece, você consegue ver que ela tá angustiada, ou às vezes ela tá passando já por um processo de depressão já crônica. Quando a gente respira e faz todo o tempo, fica... Vocês conhecem alguém que faça isso? Ou vocês estão nessa situação? Às vezes a cliente deita na maca comigo, eu já consigo fazer a leitura dela em alguns minutos. Às vezes de forma desorganizada na minha cabeça, mas incrivelmente eu consigo fazer a leitura da cliente de uma forma às vezes bem assustadora. Um dia uma cliente veio fazer um procedimento, eu nunca tinha visto ela na vida. Eu tô falando, gente, porque são pessoas aleatórias. Aqui na clínica passa por dia mais de 50 pessoas, então é muito difícil vocês descobrirem, né? Porque senão também não ia expor, que isso não é ético. Eu vou dar um exemplo, porque às vezes dentro desse exemplo vocês podem se encontrar também. A cliente, ela deitou, a voz dela, ela falava comigo, a voz dela estava embargada. Sabe quando a pessoa, em vez da palavra sair, parece que a palavra volta? Vocês já tiveram a impressão de conversar com gente assim? E ela explicando o procedimento, e depois ela começou a falar sobre a vida, né, pessoal dela. Porque é aquela história, a boca fala do que o coração tá cheio. E ela nunca tinha me visto. Aliás, ela me acompanha pelos stories, então tem muita gente que pega uma certa intimidade comigo e quando chega aqui se sente em casa porque já me acompanha. E essa cliente, ela começou a falar sobre ciúmes, né? E aí eu deixei ela falar porque é o nosso papel. Ela falou, né? Quando a gente gosta de pessoas, a gente se interessa em ouvir para poder ajudar e a gente aprende com a história das pessoas também. E não sei, do nada eu falei para ela, né, sobre qual que era a legalidade que ela estava dando na vida dela para que aquela insegurança, aquela perturbação estava causando, estava fazendo uma sobrancelha, gente. Vocês imaginam, né, o tanto que ela estava precisando de ajuda. E eu perguntei pra ela qual que era a legalidade. Ela, que legalidade, Ju? Falei, a gente tem perturbações na cabeça, na vida da gente, só quando a gente dá legalidade. Aí eu já tô entrando um pouquinho no espiritual, tá, gente? Quando a gente dá legalidade pro inimigo agir na vida da gente. Mas como que é isso, Ju? Quando Jesus Cristo, ele podia... Quando ele veio, ele podia ajudar todo mundo. Ele sabia qual que era a deficiência de todas as pessoas, concorda, gente? Mas ele só dava ajuda para quem recorria até ele, quem ia até ele, né? Então ele não é intrometido. Deus não é intrometido, então você tem que solicitar a ajuda dele. E quando você às vezes está ali passando por uma dificuldade e você acha, mas meu Deus, por que está acontecendo isso? Falo que Deus é tão justo
que ele dá legalidade até pro inimigo hoje na vida da gente, se você tá permitindo isso, né? E aí ela desabafou, falou que ela já estava no 3º casamento, que era um filho de cada pai e que, enfim. Aí eu falei pra ela, ela falou, o que pode ser as brechas da minha vida? Qual que é a legalidade que eu posso estar dando? Falei, na sua casa tem problema de vícios? Na sua casa tem problema de pornografia? Na sua casa... Eu falei três coisas, pornografia, vício... E não lembro o outro, depois, talvez eu lembre. Ela falou assim, você tem certeza que você não me conhece? E eu não sei porque eu falei isso, gente. Não é uma coisa que eu falo no normal, no meu dia a dia. Ela falou assim, você acredita que justamente hoje, depois daqui, eu ia brigar com meu marido porque eu encontrei pornografia no celular dele? E eu falei assim, mas por que você vai brigar? Ele vai te chamar de louca, não tá no momento de você brigar. Ela falou assim, tem mais uma coisa, Ju, lá em casa tem vício. Meu marido é viciado em maconha. Gente, olha cada coisa pesada que a gente escuta aqui e a gente tem que ter discernimento e sabedoria para saber ajudar. Por isso que eu sempre preciso estar bem, principalmente espiritualmente falando. E aí que... Ah, tá. Eu falei mais um item que eu lembrei, mas não vem ao caso, tá? E aí que ela pegou e falou pra mim que ele tinha esse vício e que ela tinha encontrado a questão da pornografia no celular. Adianta brigar? Às vezes adianta separar? Não, então vamos arrumar. O que dá pra arrumar? Né? Fortalecer-se em Deus. Tudo é você analisar em volta da sua vida e ver qual que é a brecha que você está dando para que o inimigo esteja efetivamente agindo na sua vida. Vamos dar outro exemplo. Você trabalha direitinho, mas você não é próspero financeiramente. Você se dedica, você até recebe um valor mensal legal, mas você nunca sai daquilo, você vive em dívidas, nunca coloca os boletos em dia. Por quê, gente? Vamos ver lá atrás, vamos ver o que está acontecendo. Você é uma pessoa que quando você paga as pessoas, você se sente feliz em pagar? Porque tem gente que dá o dinheiro numa dó, né? Parece que tem cliente aqui que a gente vê e fala assim, não, minha filha, toma o dinheiro de volta, vai em paz, fique bem, tá tudo certo. Tem gente que é escravo do dinheiro, tem gente que usa o dinheiro como rei. E não é o dinheiro que tem que reinar sobre você que reina sobre o dinheiro. Tem gente que nunca tá contente com relacionamento nenhum. Tem gente que sai de um relacionamento, entra em outro e acha que sempre vai ser melhor com o próximo. Às vezes o problema tá lá atrás. Teve problema lá com a sua mãe, teve problema lá com a sua avó, com a sua bisavó. Às vezes são maldições hereditárias também. Eu convido a você a estudar um pouquinho sobre maldições hereditárias, porque tem muita gente sofrendo disso, com questões em relacionamentos afetivos, vícios, questões financeiras que não prosperam. E isso tudo a gente consegue romper, né? Romper na nossa geração ou pedir para que seja rompido na geração dos nossos pais. Às vezes você, né, cansa só de ver o sofrimento dos seus pais que lutam e não conseguem sair de determinadas situações, às vezes financeiras. Às vezes teve um problema lá atrás com algum antepassado que agiu de má fé, que às vezes explorou mão de obra e que essa maldição ela foi acarretando outros problemas, o mesmo problema de cunho financeiro nas outras gerações. Então a gente tem que ter sabedoria para conseguir quebrar essa maldição, se arrepender, mesmo se você não conseguir identificar certinho, por exemplo, pessoal que tem problema de vício na família. Vocês percebem que vem de gerações vícios de jogos, vícios de bebida, vícios de drogas. Então isso tem que ser rompido, porque provavelmente lá atrás aconteceu algo
que levou à tristeza, ao sofrimento de outras pessoas, e isso vem te acompanhando porque você, né, alguém lá dos seus antepassados deram legalidade a isso. Então hoje vocês têm um dever de romper isso para que seus filhos também não carreguem essa maldição. Isso é muito importante, vocês estarem buscando conhecimento em relação. Isso não tem nada a ver com religião, tá, gente? Eu acho que na católica, eu sou católica, tanto na evangélica, conversado, é muito aberto sobre essa questão de maldições hereditárias, tá? Então é muito importante a gente identificar, porque Deus não é um Deus de sofrimento. Deus, ele jamais, a gente é filho, qual que é o pai que vai querer sofrimento para um filho, né? Então eu falo para vocês que Deus não é um Deus de sofrimento, só que Deus é justo, né? Quem dá a legalidade é você. Quem dá a legalidade de que coisas às vezes ruins, de que forças às vezes malignas ajam sobre a sua vida é você próprio, né? Então identifique qual que é. Você tem um problema de vício de comer toda a sua geração anterior, sua mãe, sua avó já eram bem gordinhas, tinham problemas com questões de obesidade. Tudo tem a ver com o nosso espiritual. Tudo tem a ver. E você consegue lidar com isso se você quiser. Tem gente que vai tocando barco e só vai reclamando. A maioria das pessoas, gente, só reclama. Só reclama. Gente, o assunto tá interessante. Quem tá me assistindo aí tá cedo, em plena segunda-feira. Segunda-feira é o dia que eu deixei mais livre pra mim. Aliás, a minha agenda agora vai ficar mais flexível porque os objetivos são outros. Eu quero saber se vocês estão entendendo, se o assunto tá interessante, se tá ajudando vocês, porque é o meu intuito poder passar um conteúdo claro para vocês, para que ajude no dia a dia, na vida de vocês. Às vezes, com um pouquinho de explicação, assim como a minha vida, muita coisa se fortaleceu, muita coisa mudou, eu gostaria também que isso acontecesse para vocês. Tem muita coisa que a gente só reclama. Tem gente que só reclama. O que significa a palavra reclamar? Você está clamando novamente, reclamando, você está reforçando uma situação negativa. Então, quando você pensar, poxa, eu tô reclamando, eu tô reafirmando aquela negatividade na minha vida. Ai, que bom, gente, que vocês estão gostando. Porque pra mim é tão claro, às vezes pra vocês não é um assunto tão interessante. E como me ajuda muito, eu acho que quando eu passo adiante, informação, conhecimento só é legal quando vira informação. Conhecimento sem ser passado adiante não vale de nada. Se você só absorve para você, não adianta nada. Então, conhecimento tem que virar informação. Eu estudo tanto, gente, vocês não têm ideia o tanto que eu estudo para poder ser cada dia melhor. Tanto no espiritual, quanto como na minha liderança do meu dia a dia, aqui na clínica, na torteria. Não é fácil acertar todos os dias, a gente erra muito. Então, por isso que eu tô tentando passar um pouquinho de conteúdo para vocês, para que vocês consigam se reconhecerem. Ju, sugere uns livros, tenho lido muito sobre isso, mas queria indicações. Má, você gostaria de livros para indicações de o que o seu corpo mostra em relação a doenças? O que você gostaria, qual parte? Parte fisiológica ou a parte realmente espiritual? Me passa certinho, que aí eu te indico sim. Porque eu sou aquela louca da informação. Então hoje eu comprei recentemente um curso na loucura não, nessas horas que a gente vê realmente se a gente acerta ou não, mas toca o pau, não tem ninguém pra dizer pra gente assim, não, compre esse curso. Eu comprei um curso semana passada, online, bem carinho. Eu fiquei bem segura na hora de comprar.
E bem difícil, gente. Cada videoaula tem em torno de 1 hora, 1 hora e 40, e a gente, pra vídeo, a gente não tem essa concentração por 1 hora e 40, dá sono às vezes. Mas eu vou fundo nisso. Eu vou finalizar esse curso e depois eu conto pra vocês. É sobre marketing digital, esse curso que eu comprei. Mas eu recebo mentoria toda manhã nessa parte espiritual associada à nossa vida nos dias de hoje. Espiritual, fisiológicas. Eli Cristina Cairo, o que você acha? As fisiológicas, fisiológica, eu tenho um livro que eu amo muito, que é esse Tinessa, mas eu acredito que dificilmente vai achar aqui no Brasil, porque é um livro que não é interessante para a maioria das pessoas. Ele fala detalhadamente o que o corpo, cada órgão, né, responde a cada sentimento e o que ele canaliza para as doenças, para qual tipo de doença, qual que é o órgão-alvo. E para a parte espiritual, isso aí é muito pessoal. Eu estou fazendo uma mentoria toda manhã, depois eu te mando lá o link. Eu acho interessante você estar assistindo. Tem dia que ele fala muito sobre espiritual, tem dia que ele vai falar muito sobre marketing digital e tem dia que ele mescla os dois, mas tem que acordar bem, bem cedinho, tá? E tem livros, né, que ajudam a destravar a mente da gente para prosperar, que eu indico os livros do Pablo Marçal. Esse rapaz, ele é sensacional. Eu não sei onde que ele arruma tanto conteúdo. Ele é uma pessoa que você assiste a aula dele, você fica alucinada do conteúdo maravilhoso que ele apresenta sobre destravar. O que eu tô falando aqui de tons de voz, de textura de pele, de aquecimento do corpo, ele fala de uma forma muito mais agressiva, muito mais profunda, né? Então, ele despeja conteúdo em você que às vezes você não estiver preparada para aquele assunto, você não entende nada. Então, Pablo Marçal é um desses líderes de network aí que tá entregando muito conteúdo legal. Tem muito conteúdo gratuito, tem muito conteúdo pago. Se eu lembrar de alguma para a parte espiritual, algum livro que eu acho que vai ser bem neutro aí para estar passando para vocês, eu passo. O espiritual, eu falo que o mais importante hoje para mim é carregar o meu caderninho, é o livro de decretos. Por quê, gente? Às vezes a gente tá cansado, às vezes a gente tá sem concentração e às vezes a gente vai fazer oração. Vocês já se pegaram rezando à noite, orando, rezando? E às vezes vocês estão lá, né, conversando com Deus e você tá tão cansado com sono e parece que você vai fazer oração e você não tá com sono. De repente vem um sono, parece que não é para você conversar com Deus. Você começa a imaginar carneirinho, elefante, aparece tudo quanto é bicho nas orações e você perde toda a concentração. Acontece isso com vocês? Porque é estranhíssimo. Então, quando eu tô precisando de um socorro assim maior, eu indico, oi Camila, bom dia. Eu indico que vocês tenham um caderninho só para isso. Que esse caderninho caiba nas bolsas que vocês carregam, que vocês peguem esse caderninho e quando vocês quiserem conversar com Deus, vocês escrevam. Eu dou muito esse conselho para as clientes. Gente, é incrível que quem mais precisa não faz. Você vê que aquela cliente, você tem vontade de catar ela pela mão, levar na papelaria, comprar o caderninho e fazer ela escrever. E ela não faz. Ela precisa muito e não faz. Então, não espera a gente chegar no extremo de uma situação que às vezes vocês não têm força para sair. Vai mantendo como rotina a intimidade renovada com Deus, e porque assim, o corpo físico é resultado, né, de várias situações emocionais, espirituais que estão
em desequilíbrio. Então compra esse caderninho, eu falo que é meu caderninho de decretos. Quando eu tô passando por alguma situação difícil, ou quando eu tenho que lidar com situações que eu sei que vão ter desfechos difíceis, longos, e a gente é ansioso, às vezes a gente passa por aquelas angústias de querer resolver logo, eu vou e escrevo, né? É igual quando eu escuto muita situação de relacionamentos, rompimentos de relacionamentos. Gente, eu zelo muito pela família. Eu falo que o maior projeto de Deus na vida de qualquer pessoa é a família, né? Então, se é o maior projeto de Deus, o inimigo quer o quê? Destruir. Então, a gente escuta muito, principalmente agora nessa pandemia, né? Que os casais estão sendo obrigados a conviver mais próximos. A gente escuta muito problema de relacionamento. Vou separar. E eu sempre recomendo, não faça. Se há respeito, há um pouquinho de amor, não faça. Peça renovação para Deus. E tem gente que tem muita dificuldade de conversar com Deus. Vocês colocam que Deus, a gente precisa ter protocolos, tem que ter hora para conversar. Não precisa, gente. Não precisa. Tem dia que acontece situações aqui que eu tô lá na minha sala, às vezes eu mesmo dou risada comigo mesmo. Falo, Deus, é o seguinte, o negócio tá feio. Olha, porque essa semana a pancada tá louca. E o Senhor me dá aí uma força, porque quando eu falo até me emociono, porque Deus renovou tanta minha intimidade com Ele, que é muito bonito eu falar do meu Pai, né? É tão sincero o amor que eu tenho hoje por Deus que assim, renova todos os dias a minha força, todos os dias. E eu chego assim, eu falo, seguinte, eu já não sei que direção tomar. Então o Senhor pega na minha mão, o Senhor me leva, porque dessa vez eu tô no escuro. O Senhor acende a luz aí e me guia. Incrivelmente Ele guia. Incrivelmente Ele guia. Só que vocês têm que solicitar a ajuda dele. Vocês têm que solicitar, têm que pedir. Eu já falei agora há pouco. Ele não é intrometido. É igual o nosso anjo da guarda. Cada pessoa tem um anjo da guarda. Mas se você não solicitá-lo, né? Pedir pro seu anjo da guarda, assim que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, esteja do meu lado, à minha frente, ao meu lado, às minhas costas, me proteja, livra de todo o mal, de todas as armadilhas do inimigo. Solicitem. Então, gente, não existe milagre, tem que ser falado, tem que ser pedido, tá? A gente tem que se pôr em posição de oração, vamos rezar, vamos pedir, né? Não adianta nada vocês levarem um dia após o outro e acharem que tá tudo certo sempre. Não, tem que manter intimidade com Deus todos os dias, o dia inteiro. Então, pega o caderninho, compra um caderninho aí, o pessoal que me segue, coloca data, coloca seu nome. E quando, por exemplo, vou falar assim, vamos falar de um assunto material, que é o que o pessoal entende bem, né? Você aí que não tem sua casa própria, aí você olha pro seu irmão e pensa, poxa, eu me esforço mais que ele e eu não tenho, por que ele tem? Às vezes ele soube pedir e você não, né? Então eu vou dar um exemplo, né? Que eu já disse em live e eu vou reforçar hoje. Quando um filho vai pedir para um pai uma bicicleta, vamos falar da bicicleta. Ele pede, pai, me dá uma bicicleta. Aí o pai vai olhar para ele, agora não dá. Aí no dia seguinte ele vai e insiste pro pai, pai, me dá uma bicicleta, você não vai me dar a bicicleta? E assim sucessivamente, até que ele muda a estratégia. Ele vai chegar no pai dele, ele vai falar o seguinte, pai, o senhor é tão bom para mim, o senhor é tão esforçado, eu sei o tanto que o senhor tem trabalhado para dar o melhor para mim, tem trabalhado para dar o melhor para a nossa mãe, para o nosso irmão. E eu já visualizo essa bicicleta, papai. Eu já vejo uma bicicleta azul, com marcha. E eu já visualizo também, meu pai, a gente em comunhão, lá na região dos lagos, se reunindo
passeando com a minha bicicleta nova. Você é pai, e você que é pai, você que é mãe. Você teria coragem de negar a bicicleta pro seu filho dessa forma? Né? Agora, a gente é tão medíocre, a gente é tão pequeno, que a gente simplesmente faz birra. A gente bate o pezinho. Por que eu não tenho? Eu já escutei cliente falar assim pra mim: Ju, seu nome tava lá na rodinha, lá no hospital. Eu falei: mas isso é bom ou não? Ela falou: o pessoal tava falando, logo quando eu voltei da viagem lá do Japão, Dubai, o ano passado, tinha uma pessoa que falava assim sobre mim: nossa, aquela japonesa esteticista consegue tanta coisa e eu que fiz até doutorado não consigo metade das coisas que ela consegue. Vocês que me escutaram nessa historinha, vocês já sabem a resposta, né? Será que essa pessoa tá pagando o preço? Qual que é o problema dela? Você acha que ela vai fazer doutorado? Ela pode ser até presidente. Se ela tiver oca por dentro, ela não é feliz, né? Então, eu comemoro cada conquista. Até quando o correio vem aqui, gente, eu sou amiga de todos os entregadores de correio, transportadora. Quando eles chegam aqui com as caixinhas, é tudo pra clínica, não é nada pra... às vezes a gente compra uma roupinha, que isso é normal. Mas quando ele chega, eu fico louca quando chega pigmento, quando chega shampoo, quando chega creme diferente. E eu comemoro tudo. Vocês que me acompanham no Instagram, eu sou uma pessoa... Ontem eu tava atrás de coxinha. E tipo assim, pra qualquer outra pessoa comer uma coxinha, eu comer uma coxinha. Mas tipo assim, meu marido falou assim que eu como as coisas com uma boca tão boa que às vezes ele nem tá com fome e ele sente vontade de comer. Por quê? Eu falo que tudo é dado por Deus, eu valorizo tudo é dado pelo Pai. Então, quando chega algum produto aqui, mesmo que não seja do meu uso, eu já comemoro. Falo, que legal, que top. Aí eu vou fazer vídeo pra vocês, eu apresento o produto. E não é pra esperar ganhar uma casa, ganhar um carro novo, ser top dos profissionais reconhecidos, ganhar seus 3 dígitos mês. 3 dígitos seriam 6 dígitos, né? Não é isso, não é sobre isso, né? Se você espera comemorar só quando você recebe coisas grandes, o seu hábito é muito inconstante. Agora, quando você comemora, até quando você vai comer um doce gostoso, ou quando você vê uma atitude bonita do seu esposo, ou quando você vê o tanto que seu filho está se esforçando na escola, isso daí, gente, é reconhecer Deus em cada coisa, sabe? Eu amo planta, eu não sei cuidar de plantas, mas eu amo plantas, tanto que o projeto novo da gente aí tem a ver no... Não, chega. Já ia falar coisa que não devo. Logo mais falo, tá? Isso aí não pode ainda. Eu amo plantas, eu amo conexão com natureza. Eu amo sentir energia boa das pessoas. E quando eu encontro uma pessoa boa, todo mundo é filho de Deus, mas as pessoas escolhem ser boas, estarem em cima do muro ou serem mão de obra do inimigo, certo? Então, eu vou finalizar já, tá? Eu vou falar sobre isso, que eu acho que você consegue ter um entendimento melhor sobre as pessoas quando você entende isso. Quando alguém te faz um mal, eu começo a pensar de outra forma hoje. Eu falo que eu sou mão de obra de Deus. Eu tô aqui para servir o reino de Deus, para fazer prosperar o reino de Deus na terra. Tem aqueles que você pergunta se você acredita em Deus, eles falam, lógico, como não? Não é verdade? Vocês conhecem essas pessoas? Mas não faz nada para servir a Deus, para ajudar o próximo. Não faz nada. Então, esses aí são em cima do muro. Ou, na verdade, ele é mais do inimigo do que de Deus, certo? E tem aqueles que praticam a fé todos os dias, que são tementes a Deus, que é como eu, como você aí que tá me ouvindo. Que a gente pensa no que a gente vai fazer pro outro, para não fazer nenhum mal, para não causar nenhum dano para a vida daquela pessoa. E se a gente gostaria de estar sentindo aquilo que o outro, né, o que a gente vai falar pro outro, o que a gente vai fazer pro outro, a gente tem que inverter os papéis.
Então, quando alguém faz um mal pra mim hoje, por exemplo, aqui na clínica acontecia muito do que? As pessoas entrarem e ver o tanto que eu ensino, eu continuo ensinando. E não vou mudar nessa questão, a gente muda em outras coisas. Mas conhecimento, a gente passa adiante. Elas entram, a gente contrata, a pessoa parece ser super da sua empresa, só que na verdade a intenção do coração dela é ser você. Ela pensa, essa japonesa boba aí conseguiu, ela vai me ensinar tudo, eu sou mais esperta que ela, eu vou montar um negócio rapidinho e vou prosperar muito mais do que ela. Só que isso não acontece. Por que não acontece? Porque a intenção do coração dessa pessoa não é boa. Então a brecha ali dentro a brecha na vida dela está super aberta. Às vezes o inimigo ele é tão sorrateiro que ele permite essa pessoa ter bastante cliente aqui dentro, essa pessoa aprende tudo, ela mostrar que ela é prestativa pra mim. Às vezes o inimigo ele tá enganando o tempo todo, aí ele dá tudo pra essa pessoa. E eu no meio ali, né? Aí essa pessoa aprendeu tudo, pegou todos os contatos de clientes, aí essa pessoa, pelas minhas costas, ela já até montou um lugar. Tô dando um exemplo, tá, gente? Qual que é o resultado dessa situação? Meu marido falou que eu tô com uma blusinha parecendo a minha avó. Qual que é o resultado dessa situação? Prospera? Não, né? Por que não prospera? Porque o coração não está repleto de boas intenções. Então o inimigo ele é sorrateiro, ele te entrega tudo na sua ilusão, pensando assim, nossa, tô chique, aprendi tudo, agora eu vou prosperar mais do que essa japonesa doida. Aí ela vai. Primeira fase, ok. Primeira dificuldade que essa pessoa tiver, ela não consegue levar adiante. Não tem sustentação. Porque aí o inimigo enganou ela. Você acha que o inimigo quer ver alguém bem? Não. Ele só usou essa pessoa para tentar me prejudicar. E quem se prejudicou? A própria pessoa. Entende? Gente, tá legal o assunto? Que vocês estão aí debaixo do cobertor nesse friozinho gostoso me ouvindo? Tá chato? Tá legal? Tá de fácil entendimento? Eu tô falando isso porque eu erro, você erra. Então, quando a gente começa a ouvir esses tipos de assunto, a gente começa a tomar mais cuidado, porque a gente às vezes vive tanto no automático, que às vezes a gente tá errando e acha sempre que a culpa é de Deus, né? E na verdade é você mesmo que tá causando todo esse estrago na sua vida. Então, às vezes alguém falando é mais fácil de identificar. É igual quando você tem um colega de trabalho, você olha pra cara dele você acorda segunda-feira, caramba, eu vou ter que ir pra aquele lugar com aquela pessoa chata pra me infernizar o dia inteiro. Gente, será que não é mais fácil, né? Ao invés de você se igualar à pessoa ou sair desse trabalho, será que não é mais fácil você colocar em oração essa pessoa? Será que não? Pega o caderninho que eu falei, escreve pra ela, eu, Juliana, mananana, declaro que a pessoa tal está sendo manipulada por forças malignas para agir sobre a minha vida. Eu decreto hoje o rompimento de toda manipulação dessas forças malignas sobre a vida dessa pessoa e sobre a minha vida. Eu não aceito. Eu não dou legalidade. Amém. Escreve isso. Se alguém aí no seu trabalho, ou se você está tendo problemas no relacionamento, vai rezar por essa pessoa ao invés de tirá-la da sua vida. Virão outras iguais, gente. Então aprende a lidar com as situações, reza. Por exemplo, quando alguém aqui entra que tem muito apego no dinheiro, antes, sabe o que eu fazia? Quando a pessoa me dá trabalho, eu deixava até a pessoa sair.
Porque todo mundo sabe que o tanto que eu invisto nas minhas meninas, o tanto que eu vou, trabalho e trago coisas e vamos e tal, lanço, divulgo, a pessoa, faço a promoção da profissional. E tem gente que eu deixava e ela saía e não me causava problema nenhum, mas aí entrava outra, às vezes outra e outra no mesmo perfil. E a gente vai ficar fugindo sempre de pessoas assim, porque são as pessoas difíceis que ensinam a gente a ser bom, né? Então, o que eu faço hoje? Quando identifico que tá tendo alguma ovelhinha saindo pela cerquinha e eu não tô conseguindo lidar, eu vejo, Deus, vem cá, o seguinte, vamos conversar. A minha profissional, fulana de tal, a qual eu tenho uma admiração pelo seu trabalho, pela sua pessoa, de alguma forma, Senhor, eu acho que ela tá dando legalidade para que o dinheiro esteja agindo de forma errada na vida dela. Eu gostaria, Senhor, que essa pessoa, que ela atendesse as minhas clientes com todo o amor do mundo, que ela continue amando o seu trabalho, mas acima de tudo, Senhor, que ela ame ao Senhor e que o dinheiro não seja o objetivo principal na vida dessa pessoa. Aí quem tá me ouvindo agora nesse horário vai falar assim, Ju, tá, se você não tem tanto apreço ao dinheiro, por que você trabalha tanto? Eu não trabalho pro dinheiro, ele trabalha pra mim. Eu não sou uma pessoa que tem um apego de ficar contando notas e tipo, uau! Não, ele vem pra mim. Gente, tanto que às vezes é tão assim maravilhoso que, por exemplo, quando vai vencer uma fatura de um cartão, e aqui não é cartãozinho de 1.000, 2.000 reais, não, é cartão de valores altos, porque eu passo todos os produtos, estoque, tudo na clínica eu passo no cartão. Porque eu gosto de acumular ponto para trocar em liquidificador, batedeira, essas coisas lá pra torteria. Então eu passo tudo no cartão. Aí, chegando próximo ao dia de vencimento, aí você fala assim, ai meu Deus. Sabe quando você tá se identificando, né? Ai meu Deus, meu cartão, nossa, uma cacetada que eu tenho que pagar até tal dia. Eu agi assim. Até entender que se Deus me deu a oportunidade de todos os dias acordar com saúde, ter várias vidas aqui sendo transbordadas pela minha vida, nunca vai me faltar dinheiro, nunca vai me faltar nada. E não falta. Gente, não me preocupo mais com fatura. Não é que eu saio gastando, não é que é tipo, a Júlia não tá nem aí. Não, ele vem, ele aparece incrivelmente quando você não tem esse apego, quando você não é escravo, você não serve ao dinheiro, ele aparece. Sabe, quando eu passo meu cartão, eu passo feliz de verdade, porque eu sei que eu estou beneficiando outras pessoas com o meu trabalho. Então ele retorna, esse dinheiro que foi passado, ele retorna, incrivelmente ele retorna. Então eu não tenho esse problema em lidar com dinheiro. Dinheiro é bom para trazer conforto, para trazer prosperidade, para poder dar prosperidade a outras pessoas. Então eu não tenho esse apego negativo com dinheiro. Então as coisas acontecem naturalmente e minha vida só tem prosperado. E isso tem sido sensacional para mim, gente. Então é isso, eu acho que eu falei muito hoje. Convido você a comprar o seu caderninho. Eu convido você a manifestar a sua fé a mais pessoas. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe para que um número maior de pessoas tenha esse alcance, possam ouvir essas palavras e da mesma forma que me ajudou, ajude outras pessoas. Eu escuto aqui na clínica, outro dia chegou uma cliente e falou, Ju, eu estava disposta a largar o meu trabalho naquele dia e quando eu vi o seu vídeo, eu vi que não era sobre mim, que não era sobre as pessoas que eu estava incomodada, era sobre a legalidade que eu estava dando na minha vida em relação ao meu trabalho. Então, gente,
Ame mais as pessoas, todos somos irmãos perante a Deus. Se a pessoa está fazendo algum mal a você, vai rezar, vai orar por ela. E se mesmo assim ela continuar te fazendo mal, isso é um problema dela, não é seu. A partir do momento que você retribui com mal, você está assumindo uma dívida da pessoa. A pessoa que deveria pagar e você está pagando um boleto que não é seu. Entende? Então deixa cada um com a sua responsabilidade, com a sua dívida espiritual, faça a sua parte, que é pedir, que é orar por essa pessoa, e acredita, gente, acredita, porque não tem outro caminho, não tem outro caminho, pra gente se manter firme, com saúde, com fé, com uma vida próspera, não tem outro caminho a não ser com Deus, não tem outro caminho. Tá? Então, não sei de que forma que você vai conseguir se encontrar, né? Essa intimidade, porque quem sente o calor do Espírito Santo no coração nunca mais quer ficar sem. É uma coisa assim, é lindo de sentir. E aí você quer sentir todos os dias, o dia inteiro, você quer ter essa presença do Espírito Santo nas palavras, nas suas ações. E você vai errar, não é porque você serve a Deus que você não vai errar. A gente vai errar, mas quando você erra, você teme o seu erro. Então você não vai errar de novo. O mesmo erro, pelo menos não, né, gente? Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês aí. Essa semana foi o tema mais na parte espiritual. Semana que vem eu vou ver se eu elaboro outro tema. Eu aceito sugestões, aí o que vocês querem que fale em relação à clínica, como eu faço a gestão, se vocês querem dicas, se vocês se identificam na área da beleza e vocês gostariam de dicas sobre como eu comecei, como que é montar uma empresa, enfim, algumas coisas que eu já passei, algum tipo de experiência eu posso passar adiante para vocês, tá certo? Eu venho aqui pedir para que coloque em prática um pouquinho, gente, do que eu falei. Leve isso para sua casa, leve isso para o seu trabalho. Antes de dormir, faça uma oração junto com o seu filho, vai até a cama dele, deita ali do lado e fala, vamos rezar junto. Gente, não precisa de muito não, 2, 3 minutinhos. Reza junto com essa criança, porque quando ela crescer, a identidade ali as memórias na cabeça dessa criança vai ficar eternamente, né? Minha mãe deitava comigo antes de dormir para rezar. Eu lembro até hoje da minha mãe na beira da cama, ajoelhada, com a mãozinha assim ainda, ó. Minha mãe é das servidoras raiz, que eu falo. E eu falo que até hoje isso serve de norte para minha vida, tá certo? Um grande beijo, muita luz, muita paz. Eu peço para que os anjos de Deus visitem a sua casa, que visitem o seu trabalho, onde quer que você esteja. Que os anjos de Deus enchem o seu coração do Espírito Santo, das palavras do Espírito Santo, para que você aí seja condução de mudança positiva na vida de outras pessoas. Tá certo? Uma boa semana, gente. Deus abençoe.